É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. Isso aconteceu em uma hora em que os galos ainda não haviam cantado no vilarejo de Pompeia. O sol ainda estava prestes a se levantar no horizonte, iluminando seu azul com um dourado desbotado, e o orvalho cobria densamente tanto o prado alagado pelo rio quanto as bardanas no pomar. Venha, vamos embora. John segurou a mão de sua jovem esposa e a puxou para fora do feno e para o quintal. A jovem ficou ali como uma boneca quebrada e não queria ir a lugar algum? E como ela estava quente, mesmo agora, depois de uma noite sem dormir, ao ver moças como Júlia, os artistas começam a pintar quadros, os poetas a compor poemas, enfim, e os homens comuns estranhamente, docemente apertam seus corações e querem abrir os braços e esconder neles uma beleza tão pura e brilhante, alta, mas não é uma garça. Fina, mas há uma estrofe de dar água na boca. O cabelo sedoso, em tom de linho, fluía em uma exuberante onda natural até as costas. No rosto, um punhado de sardas em qualquer época do ano, enfatizando tão harmoniosamente a cor incomum dos olhos da garota, aparentemente castanhos, escuros e com a íris incrustada de amarelo âmbar, da cor dos olhos de um gato lince selvagem. Por favor, não, disse Júlia em voz baixa e cheirou o nariz. Perdoe-me, por favor, cantarolou Juan, perdoando, é claro. E talvez um abraço e um beijo também. Que ele, depois do que havia feito com ela na noite passada, ficasse com ela por mais um minuto e impossível. De jeito nenhum. Assim, a recém-casada foi arrastada para o pátio, por assim dizer, com uma camisa de renda e um vestido. Ontem tivemos um casamento. Barulhento, rústico, alegre, todos estavam em clima de festa e sabiam que seria um casamento memorável. Pois não eram apenas os vizinhos que estavam se casando, mas também pessoas notáveis. John era novo em Pompeia. Bem, como um recém-chegado. Seu pai tinha uma fazenda muito lucrativa, onde cultivava todos os tipos de vegetais e os vendia com muito lucro nas cidades vizinhas. Em geral, é claro, ele não podia competir com os mega-agricultores, mas ele levava, como se diz, não a quantidade, mas a qualidade, e também sobre tomates, abóboras, rabanete japonês daikon e outros vegetais. Era sabido que eles eram cultivados de forma ecologicamente correta, sem pesticidas e herbicidas, hormônios de crescimento. Muitos moradores do vilarejo trabalhavam para Jacob e não reclamavam porque ele pagava normalmente em dia. Era um homem simples, embora, como diziam, já fosse milionário, e mesmo que alguém do vilarejo tivesse uma necessidade, ele sempre ajudava. Por exemplo, ele ajudou a família Stone, com um grande número de filhos, com seu carro, quando ele quebrou e não pôde ser consertado, e os idosos Mickey e Maria Petrov, em homenagem ao aniversário de casamento e como presente, instalaram um sistema de irrigação automática em sua horta. Em geral, os negócios de Jacob estavam indo bem. Nos negócios. Mas sua vida pessoal não estava indo bem. A única mulher que ele amava o deixou e escolheu outro homem, não tão ligado à terra. E ela levou seu filho Jonas com ela. Jacob só via seu filho quando sua esposa permitia e, consequentemente, ele tinha pouca influência em sua educação. E então Jacob Sobolev morreu. Ele ainda não era velho, nem tinha 60 anos, mas apenas um coágulo de sangue se rompeu e, em geral, instantaneamente. Ele caiu perto de sua nova estufa e nunca mais se levantou. O mundo inteiro viu Jacob partir pela última vez. E então eles se perguntaram como as coisas aconteceriam de agora em diante. E logo, o herdeiro apareceu. João. 25 anos de idade. Eles nunca o tinham visto na aldeia, porque ele e o pai só tinham contato quando Jacob estava fora. John, como as pessoas literalmente exigiam saber como as coisas iriam continuar, disse que seu pai estava fazendo as coisas erradas e que ele iria refazer tudo. E esse foi o primeiro sinal. Como refazer? O quê? O que vai acontecer com os empregos das pessoas? John disse que isso não era da conta dele,
mas sim das pessoas da cidade. Em geral, o John não era muito querido. Ele parecia estar tentando entrar no negócio do pai, mas você tinha a impressão de que ele estava o mais longe possível da agricultura, tão longe quanto o criador de javalis local chamado Truffle está dos acontecimentos sociais em Mônaco. Mas então, como ele ainda estava tentando se estabelecer, e também porque Jacob era seu pai, os habitantes locais decidiram dar a John algum tipo de crédito e ele se mudou para a casa de Jacob. A propósito, não era uma mansão, mas uma casa comum, mas muito boa. E então soube-se que John iria se casar com Julia, a filha de Selena. E foi estranho. E compreensível ao mesmo tempo. O ponto é que Selena era um local muito especial. Seus pais eram o tipo de trabalhadores esforçados de que Pompeia se orgulhava, pessoas que haviam batido recordes nos campos e na fazenda com vacas leiteiras. Mas Selena, que cresceu, por sinal, em uma beleza escrita, decidiu que isso não era com ela. E foi para a cidade. Para se tornar modelo e, quem sabe, até atriz ou cantora. E, em princípio, ficou claro para todos que, com tanta ambição e tanto zelo, bem, não muito jovem, bonita e estúpida para entrar para a história. E foi o que aconteceu, a julgar pelo fato de que, menos de um ano depois, Selena estava de volta. Quieta e com uma barriga enorme. Então ela voltou à cidade novamente. E todos pensaram que, depois de dar à luz, ela se livraria do bebê lá. Quero dizer, ela o daria a um orfanato. Mas Selena voltou novamente. Com sua filha. Trouxe muitas coisas para ela, um carrinho de bebê, roupas e tudo mais. E, embora Selena não compartilhasse com ninguém as nuances de sua vida pessoal e seus pais também mantivessem silêncio, os moradores não tinham escolha a não ser pensar que, provavelmente, o pai de Julia não quer tomar Selena como esposa, mas sua filha está disposta a apoiá-la conscientemente. E ainda assim, os conterrâneos chegaram à conclusão de que Selena havia mudado muito firmemente. Silenciosa, retraída. Mas qual foi o motivo? Todos eles decidiram se afastar da alma humana. E, aos poucos, foram se acostumando. Mas continuavam a notar as coisas novas que aconteciam com Selena. Então, desde seu retorno, ela gostava de ler não histórias de amor, mas coisas sérias sobre filosofia, história, estudos culturais. E na casa de Selena você poderia encontrar todos os tipos de coisas místicas. Um apanhador de sonhos? Uma bola de cristal? Migalhas de tijolos espalhadas na soleira e nos peitoris das janelas? Um monte de penas pretas no meio da mesa em vez de um ramo de flores em um vaso? Bem, ela tinha todos os tipos de coisas em sua casa. E, surpreendentemente, até mesmo os pais de Selena não se importaram com isso. E se alguém começasse a fazer perguntas? Isso a incomoda? Isso a incomoda pessoalmente? Essa foi a pergunta que o interrogador fez. Qual foi a resposta? Afinal de contas, nem Selena nem seus pais jamais haviam dito algo que levasse alguém a suspeitar que eles eram cultistas. Era só que, de repente, as pessoas estavam um pouco estranhas. Mas era uma época especial, o início do novo milênio. Ou seja, uma época em que não havia tempo para olhar demais para estranhos e bisbilhotar os segredos de outras pessoas, mas para lidar com seus próprios problemas, e era assim que a família de Selena vivia. Seus pais aposentados, brincando tranquilamente no pomar. E a filha, Julia. Ah, como ela cresceu bonita! Uma excelente aluna. Os professores não se cansavam da criança inteligente. Mas Julia tinha um problema. Ela cresceu quieta. Ela nem sequer tinha amigos. Brincava com ela mesma. Quase ninguém com quem se comunicar. E quando ela entrou na idade da adolescência, e depois se tornou uma menina, ela começou a parecer ainda mais, bem, um pouco tolo. Porque ela podia ouvir alguém dizer algo por um longo tempo e não responder imediatamente. Porque ela não deixava ninguém tocá-la, ou seja, o contato físico com pessoas que não fossem membros de sua própria família aparentemente lhe causava algum desconforto físico. Mas Julia foi perdoada. Porque ela era gentil, calma
Quando ela estava por perto, o sol parecia brilhar com mais intensidade. Ela era uma garota tão especial e positiva. Os rapazes da região, é claro, a observavam, mas ninguém se arriscava a começar um namoro, e então, quando Julia completou 18 anos, John se mudou para a vila para cuidar de sua herança. E qual não foi a surpresa dos habitantes de Pompeia quando se soube que ele queria se casar com Julia? E Selene aceitou. É isso mesmo, disse o vovô Steve. Ela também não teve sorte, mas pelo menos conseguiu uma boa vida para a filha. Que sorte! Contestou Natalie. Ela e Nick estavam conversando enquanto estavam na fila da loja. Julia nem sequer conhece John. Ela está sempre em casa sob a supervisão de Selena. Não, ir ao correio e à loja não conta. Não, isso não é normal. Não é possível que ela esteja apaixonada por esse John. Sim, ela está, Natalie franziu os lábios. Todos vocês sabem que ele é um garoto da cidade, só isso. Ele veio para brincar com os negócios do pai do homem morto. Anotem minhas palavras, ele nos surpreendeu com sua abordagem inovadora. Ele nos colocará no mundo com essa abordagem, e tudo o que meu pai ganhou irá à falência. Mesmo assim, o casamento foi realizado. A noiva usou um vestido branco como a neve, lindo e exuberante, como uma princesa de um conto de fadas. O noivo pagou. O noivo pagou. Julia estava tão linda. E o que aconteceu na manhã seguinte ao casamento? Ninguém esperava uma reviravolta dessas, não sem dificuldade, mas eles atravessaram a rua, desceram um pouco. Não sem dificuldade, pois apesar dos parâmetros bastante frágeis, Julia teimava e continuava implorando para que ele perdoasse, para que desse uma segunda chance. Mas John era inexorável. Ele não precisava de uma namorada tão defeituosa. Bom dia, a voz dela de repente o tirou de seus pensamentos decepcionados. Droga. Não havia luz, não havia amanhecido, e lá estava a vizinha Natalie saindo de seu jardim, onde estava cavando em um canteiro de peonias. Olá, disse ela, e voltou seu olhar curioso para Julia. Bom dia, John cerrou os dentes, agarrou a esposa pelo cotovelo e a arrastou para longe. Lá estava a casa da sogra. Ele bateu na porta com o punho. Selena! Ele gritou. E olhou para trás. Não. Natalie estava olhando para ele com todos os seus olhos. E ela era uma fofoqueira famosa. Mas, por outro lado, John percebeu que havia entregado sua esposa, e que isso viria à tona de qualquer maneira. E ele não dava a mínima. Ele não se importava com Cranberry Top, cujos habitantes pareciam ancorados em seu passado e queriam viver em paz e contentamento, como se o tempo tivesse congelado. Mas John percebeu que isso era impossível. Tudo estava mudando e ele não tinha nada a ver com isso. E como ele era indiferente à opinião daqueles que logo começariam a falar muito mal dele. E, além disso, sobre assuntos não relacionados à sua situação familiar. Finalmente, o portão do outro lado se moveu e Selene olhou para fora. O que há de errado? Sua filha é um tronco, gritou John e empurrou Julia, que finalmente havia parado de fungar e rugir, para os braços da mãe. Depois, xingando em voz alta, ele bateu o pé para trás. Que absurdo esse casamento tinha se tornado. Não, ele não precisava de uma louca como esposa. Ele deveria ir à cidade hoje e pedir o divórcio. E depois, para finalmente lidar com essa herança, que já é como um osso em minha garganta. O que vou fazer com você? Perguntou Selena enquanto carregava a filha soluçando do quintal para casa. Não é minha culpa. Eu queria que tudo ficasse bem. Eu era como você me ensinou. Julia estava à beira da histeria. Ela olhava impotente para a mãe, sentia-se traída. Suja. Ela se sentiu quebrada. E ela não entendia mais nada. Onde estava a razão? Se sua mãe era sua autoridade e guia em um mundo vasto e perigoso, de repente estava tão diferente. Tinha que estar errado. Selene suspirou e esfregou as têmporas com uma dor de cabeça cansada e horrível. Ainda assim, seria estranho em sua vida se não doesse.
Ela só tinha que fazer o que eu disse, e a algumas casas de distância de onde a conversa entre mãe e filha estava acontecendo, John estava fazendo as malas. Ele estava colocando o essencial em sua mala e cerrando os dentes, tentando afastar o gosto residual de uma noite de núpcias ruim? Não, eu não esperava mágica da parte dela. Mas, de qualquer forma, ele só queria uma boa moça para se casar. Modesta, pura, que não fosse ávida por riquezas materiais. Em suma, não como a mulher que sua mãe era. E, pela enésima vez, esse pensamento o assaltou e, ainda assim, ele foi privado de tão pouco quanto o direito de chamá-la simplesmente de uma mãe. Não, Kate exigia que ele, um garotinho que mal havia tirado as fraldas, a chamasse pelo primeiro nome. E, no início, isso era até fácil e familiar? Mas, à medida que crescia, John se rebelava: por que você não pode chamá-la de mamãe? Todas as crianças do playground tinham uma mamãe. Samuel não tinha uma, mas sua avó o criou, e sua mãe morreu. Mas isso ainda era incompreensível, e somente quando Kate foi ao seu lado e explicou que esse tratamento o fazia se sentir velho, de segunda categoria. Era muito ofensivo. Mas as palavras severas de sua mãe, às vezes apoiadas pela força física, rapidamente o ajudaram a internalizar as novas regras. Jonas havia se esquecido de como era chamar a loira alta e elegante de uma mãe. Ele se dirigia a ela respeitosamente como Kate, ou até mesmo Ol se sentisse, em seu instinto infantil, que ela estava de bom humor. Somente mais tarde, quando já era adolescente, John percebeu por que todo aquele espetáculo era necessário. É que os convidados de Kate às vezes iam ao seu luxuoso apartamento duplex. Às vezes, eles a buscavam e entregavam um buquê de flores, que ela deixava em casa, dizendo a John para parar as hastes das flores e colocá-las em um vaso. Depois de se divorciar de Jacob, Kate estava ansiosa para dar continuidade à sua vida pessoal. E ela não queria aumentar sua solidez, especialmente na percepção de seus amantes, lembrando a si mesma e a eles que tinham um filho, o que, ela acreditava e sabia com certeza, aconteceria se Jonah continuasse a chamá-la de uma mãe. É por isso que ela havia abolido essa palavra em sua família e geralmente mantinha um comportamento enfaticamente educado e igualmente frio com o garoto, como se fossem vizinhos. Afinal, mas Kate não era uma mãe irresponsável, de forma alguma. John tinha sapatos, estava sempre bem alimentado, tinha roupas elegantes como seus colegas de classe, tinha férias no exterior, no mar, e quando chegou a hora de ir para a universidade, tudo estava pago. E por toda a provisão de Johnny, ninguém menos que seu pai Jacob era responsável. No entanto, não havia uma grande proximidade espiritual entre ele e seu filho, porque Johnny estava convencida de que era por causa dele, por causa de sua indiferença, que Katy havia se tornado assim. Aos 18 anos, John estava convencido de que não amava, não respeitava sua mãe. Ele viu e entendeu que ela não estava nem mesmo procurando por amor, mas por amantes lucrativos. Ela estava procurando por um homem que pudesse simplesmente proporcionar a ela o estilo de vida a que estava acostumada. A mãe de John já havia sido o que se chamava de o socialite. Mas não porque ela tivesse pais influentes ou qualquer sucesso próprio, mas simplesmente porque ela ainda era jovem e bonita, e tinha aprendido a se exibir com sucesso onde quer que encontrasse homens ricos. Um deles havia se tornado seu patrono. Depois, ele foi substituído por outro homem de negócios. E depois houve um caso com Jacob, que Kate esperava atrair para sua teia com sua gravidez. Não deu certo. Quer dizer, deu certo, mas Jacob se mostrou um osso duro de roer, não querendo esbanjar dinheiro com a esposa e deixar a cidade de vez para se mudar para a cidade. Então, o divórcio veio, e aos 18 anos, Katy estava perdendo cada vez mais, pois ele, não sem se regozijar, percebeu o quão competitivo era esse estranho mercado de noivas e amantes. Katy estava se desesperando um pouco mais e ninguém seria necessário. E assim, em algum momento, ela se casou com o proprietário de uma cadeia de lojas de cheburete na costa do Mar Negro. E foi para lá. E o filho? Você é um menino grande. Essas foram as únicas palavras que ela disse a John quando ele chegou em casa da universidade e a encontrou fazendo as malas. E, embora o garoto não tivesse se aproximado mentalmente de sua mãe antes, agora, de alguma forma, ele se sentia bastante solitário. Ele ficou no apartamento, cujo aluguel ainda era pago por seu pai.
Ele continuou a estudar e se formou na universidade. Depois, por meio de conhecidos de seu pai, conseguiu um emprego. Sem experiência de trabalho, mas logo se tornou um chefe. Mas foi demitido com a mesma rapidez, porque uma coisa, como disse seu conhecido a Jacob, era dar a um cara a chance de desenvolver seu potencial sem passar pelo processo de inicialização de um novato verde, e outra bem diferente era aturar um autocrata e um malandro inexperiente que teve sorte de não ter levado a empresa à falência nas poucas semanas em que esteve no escritório. Jacob disse ao filho: "Não, rapaz, vamos fazer as coisas corretamente." John achava que seu pai era tão indiferente com ele quanto sua mãe. Assim, Jacob foi embora. John assumiu o controle de seus negócios e se envolveu imediatamente, porque a agricultura não podia esperar. E, no início, tudo parecia ir bem, mas então tudo deu errado. De alguma forma, eu perdi esse momento. Mas mesmo antes de ficar claro que o negócio, que seu pai havia construído e mantido à tona por tantos anos, havia chegado ao fim, John decidiu que queria se casar. E por que não? Cansado de ficar sozinho. Cansado de passar seus dias e noites com garotas que, na verdade, eram cópias mais novas de sua própria mãe? John às vezes se perguntava por que ele tinha aquelas garotas. E ele nunca encontrou uma resposta. Simplesmente acontecia. E então ele a viu, Julia, e percebeu que ela era um sonho. Não era mimada, era pura. Ela daria uma boa esposa. Então ele foi até a casa de Selena e Julia e pediu a mão de sua filha em casamento. E até mesmo os mais velhos, ou seja, os avós de Julia, pediram permissão. Em geral, John entendia perfeitamente bem que, no mundo moderno, o principal é o consentimento da moça para o casamento e, por isso, logo no início procurou Julia. Mas ela, depois de ouvir sobre o amor à primeira vista deles, respondeu, como a mãe diz. Então Juan foi embora com Selena. E então, sim, ele percebeu que Julia não era uma garota moderna, estava preparado para a timidez, o constrangimento. Mas não para tamanha loucura. Essa loucura mostrou os dentes e figurativamente mostrou seus olhos brilhando no escuro quando chegou a hora da primeira noite de núpcias. "Você vai me proteger, não vai?" perguntou Julia. Ela estava sentada de roupão e camisola. Usava o cabelo solto e cobria sua figura sedutora com uma capa de seda. John, é claro, estava pronto para proteger. Embora ele não entendesse do que. Mas ele estava pronto. Ele se sentia como um cavalheiro. "Estou com tanto medo", Julia bufou. "Ele quer me encurralar." "Quem?" John não entendeu, que estava começando a se cansar dos gemidos dela sobre como estava com medo. Julia estava dizendo algo estranho sobre como sua mãe havia lhe prometido que isso não a afetaria. Que eles não a levariam embora. Que eles não a levariam embora. Quem não a levaria? John não percebeu imediatamente que se tratava de Arnold. Quem levaria? O jovem marido sentou-se na cama ao lado da esposa. Quando ela estava se aquecendo, lá estava ele. "Um demônio", respondeu Julia, e ergueu os olhos brilhantes e bonitos para ele. "Uma piada de mau gosto", disse John. "Ele está sempre procurando por mim", disse Julia. "E você me pegou. Você não está brincando?" perguntou John, e ele se sentiu um pouco desconfortável. "Você sabe o que? Bem, os vampiros, os ghouls, não existem." "Mamãe diz que existem." "Pelo menos um", disse Julia e baixou os olhos. John engoliu nervosamente. Que reviravolta! Que surpresa! Para ele, a sogra parecia ser uma pessoa correta, moderna e sem problemas. Um pouco estranha, mas, no geral, ela era toda certinha. E a loucura havia se instalado na cabeça de sua noiva também. E o que fazer a respeito disso? Ele se perguntou. "Julia", disse ele, e colocou o braço em volta dos ombros dela. "Conversaremos pela manhã, ok? Venha até mim. Não tenha medo, ninguém vai machucá-la." E a jovem esposa era como um pedaço de madeira mergulhado na água fria do rio. Ela congelou quando ele a abraçou e fechou os olhos com força, enrugando todo o rosto. "Julia?" John a chamou confuso.
Faça o que tem que fazer, a garota exalou, e John estava quase dividido entre dois sentimentos diferentes. Primeiro, ele estava rindo, a ponto de entrar em histeria nervosa. Em segundo lugar, ele estava com raiva. Por quê? Que bobagem uma garota de 18 anos está falando. É como se ela tivesse sido criada no meio da taiga e não sentisse nada por ele. Houve também uma terceira irritação ensurdecedora e a percepção de que ele havia sido enganado. Isso veio depois que Julie acrescentou que todo o seu amor carnal é sujeira, impureza, mais uma vez sujeira e impureza que mancha o corpo humano e, então, ele é presa fácil para todos os tipos de maldade. E o demônio certamente virá. Chega disso. John conversou com sua jovem esposa por 1 hora. Depois, mais 1 hora e mais outra. Em seguida, ele fez chá e sentou-se nervosamente tomando, olhando para ela com tristeza. E ela ficou sentada com o olhar trágico de uma donzela prestes a ser sacrificada. E nada de bom resultou da conversa. Ela estava surda às palavras dele sobre como tudo poderia ser normal, que ele a amava e... Não, ele estava mentindo. Não, ela estava mentindo. Ele não a amava. Ele achava que ela era uma pechincha, mas... Parece que qual é o problema de dizer que a amava? Não doía e ele esperava que ajudasse. John até tentou instintivamente aliviar a tensão e a rigidez dela, ou seja, tentou beijá-la, mas... Ela se encolheu ainda mais, e então suspirou tão malditamente. Como se ele próprio fosse um demônio e ela sua vítima. Coloque-me no absinto. E faça o que você quiser. Fazer o quê? John se afastou bruscamente de Julia. Ele se levantou. Andou de um lado para o outro na sala. Sentada ali como uma boneca, murmurando suas bobagens. É claro que Julia é linda. E nada, como dizem, era um bom presságio. Mas John percebeu 2 coisas. Primeiro, ele não se sentia atraído por troncos loucos. E segundo, ele decidiu que iria se divorciar. Porque, novamente, uma esposa com peculiaridades, que na estátua de mármore se transforma em mármore se você quiser beijá-la, não o interessava. Ainda mais inacreditável é o fato de que, durante o casamento, sob a amargura de Julia, ele a beijou? Como se ela estivesse conspirando com a mãe para fazê-lo sofrer a fim de que ele a beijasse. E agora que finalmente havia terminado, John arrumou suas coisas. Entrou em seu carro e dirigiu até a cidade para resolver seus problemas como bem entendesse. Selena olhou para sua filha e percebeu que ela era a única culpada pelo que havia acontecido. Mas, infelizmente, a percepção dos erros que ela havia cometido veio tarde demais. E eu lhe disse que terminaria assim, disse o avô de Julia. Ele tinha acabado de sair do quarto que dividia com a esposa, Alexei, para se levantar com o primeiro pau. Para trás, então. Papai, não comece, por favor. Selena esfregou o rosto com as palmas das mãos. Eu já lhe disse que você está errado. Pai, por favor. Selena fechou os olhos. O que ela havia feito? Tudo bem, ela mesma era uma jovem tola, que se metia em encrencas. Mas ela arruinou a vida de sua filha com isso. Ela quase a transformou em uma louca, e tudo começou quando Selena chegou à cidade. Naquela época, contavam-se histórias entre os amigos sobre como, tendo apenas 2 capitais de juventude e um rosto bonito, qualquer garota pode se estabelecer gloriosamente na vida, arranjar uma Dolce Vita. Selena acreditava que o destino a favorecia porque, quando chegou à cidade, não precisou dormir em estações de trem e se refugiou em amigos estudantes, alugando um apartamento em uma pechincha. É verdade que apenas um deles aderiu a essa estratégia, ou seja, todas as riquezas do mundo para olhos bonitos eram para conseguir. 3 outras garotas estavam indo estudar para se tornar professoras, cozinheiras, cabeleireiras e criadoras de animais. De jeito nenhum. Riu Ariana, a inspiradora, quando, no final da tarde, elas se sentaram secretamente na cozinha para tomar chá. As outras meninas já tinham ido para a cama porque estavam seguindo o regime. Estudando muito. Trabalhavam em paralelo. Em geral, elas estavam tão certas, é nojento.
Ariana piscou, desembrulhando um pacote brilhante de muffins de chocolate e tomando chá com coisas deliciosas de suas amigas. Foi uma pena compartilhar. Eu conheço uma pessoa e ela conhece outra. De qualquer forma, Ariana balançou a caneta com suas longas unhas vermelhas. Vamos amanhã. Oh, disse Selene e segurou sua xícara de chá com mais força, como se fosse um escudo. Tem certeza de que vai dar tudo certo? Dizem nos jornais. Dizem sobre os que estão na autoestrada, disse Ariana com seriedade. Eles são pegos por todos os tipos de maníacos. E onde você já ouviu falar que um maníaco milionário foi pego? Aqui, é a mesma coisa. Há homens ricos que sabem ser galantes, Ariana regalou seus lindos olhos azuis, e estão dispostos a lhes pagar muito bem por isso. Naturalmente, os pais de Selena não faziam ideia do que sua filha iria fazer na cidade e mal aceitaram o fato de ela ter decidido ir para a escola de teatro. Selena sabia que a verdade teria partido o coração de ambos. Ariana não era realmente sua melhor amiga. Mas ela era o tipo de garota que quebrava todas as regras estabelecidas e que, como um imã, atraía você. Ela era 2 anos mais velha que Selena e, como o ex, prometeu ensinar a ela toda a sabedoria do comércio. Mas falaremos mais sobre isso depois. Porque, no momento, como Ariana disse, o mais valioso era a inexperiência de Selena. No fim das contas, havia homens que preferiam se divertir com e uma donzela intocada. No dia seguinte, Ariana levou sua amiga a uma cafeteria, onde uma procuradora as aguardava à mesa. Ela se apresentou como Nancy e examinou minuciosamente a nova garota. Perguntou-lhe sobre sua vida na aldeia, sobre suas qualidades pessoais, sobre coisas que fizeram Selena corar. E então ela disse que Selena e Ariana poderiam sair juntas para fazer pedidos. Há uma festa chegando e há uma necessidade desesperada de garotas jovens e gostosas. Nancy falou um preço tão alto pelos serviços de Selena que ela ficou de queixo caído com as compras, vestidos lindos, uma geladeira nova para seus pais, joias de ouro. Por que você está assim? Perguntou Selena à sua amiga quando saíram da cafeteria. Ariana ajustou seu guarda-chuva, o vento tempestuoso o arrancando de suas mãos. Ela franziu a testa, aparentemente pensando sobre isso. Isso não importa. Que bobagem. Foi só um palpite. O que é um palpite? Selena não entendeu. Não ria, ok? Disse sua amiga, pateticamente, e Selene assentiu. Minha bisavó era cartomante. Bem, e como se o dom dela tivesse me passado um pouco despercebido. E ela também podia pressentir problemas. Em geral, quando eu não queria, e então, como os arrepios nas costas, caminhava. A sensação era de um aperto no peito. E o que aconteceu? Selena ficou desconfiada. Ele não pagou, riu Ariana. Oh, não importa. Então eu fui uma tola em ir como pessoa física. E com Nancy, estamos trabalhando há muito tempo. Vai dar tudo certo. Vamos, se apresse. Ariana levantou a cabeça para o céu. Vamos para o metrô, vai chover granizo. Ariana não disse à amiga que, dessa vez, em vez de arrepios, ela sentiu o frio da sepultura e seu coração parou por alguns instantes. As meninas chegaram a uma festa em uma casa de campo. E ficaram um pouco surpresas. Porque não havia muitas pessoas lá e essas pessoas não eram realmente homens generosos, prontos para um entretenimento cruel. Eram apenas homens de terno preto. E máscaras. Como as que se usam em um carnaval em Veneza. Uma música calma tocava nos corredores, iluminados por alguma razão por velas. As pessoas andavam, conversavam umas com as outras. Havia 8 deles. Mas, fora isso, a casa de campo parecia extinta. E, em geral, parecia desabitada, até mesmo a maioria dos móveis estava escondida por coberturas. As meninas foram a uma festa em um chalé. E ficaram um pouco surpresas. Porque não havia muitas pessoas lá e essas pessoas não eram realmente homens generosos, prontos para um entretenimento cruel. Eram apenas homens de terno preto. E máscaras. Como as que se usam em um carnaval em Veneza.
Uma música calma tocava nos corredores, iluminados por alguma razão por velas. As pessoas andavam, conversavam umas com as outras. Havia 8 deles. Mas, fora isso, a casa de campo parecia extinta. Parecia desabitada, até mesmo a maioria dos móveis estava escondida por coberturas. E eu pensei que seria, bem, e disse Selene, que, por algum motivo, estava um pouco assustada. Caso contrário. Como nos filmes. Bem, quando há recepções, convidados. Eu também, disse Ariana, que não gostou nem um pouco. E aqui estão vocês, meus queridos. De repente, os convidados se separaram e um homem se aproximou das moças. Ele tinha cerca de 40 anos de idade. Era alto, magro e muito pálido. Vestia um terno preto e uma camisa escarlate. Um anel de rubi brilhava em sua mão. Bem, olhem para elas, disse o homem responsável e, de repente, agarrou o queixo de Zina com dedos secos e unhas longas, desleixadas e amareladas. Ela é tão gostosa. As pessoas reunidas em volta ficaram em silêncio e apenas olharam para as meninas. Alguém soltou uma risada nervosa e imediatamente tossiu, dizendo, com licença. Se alguém quiser ir embora, disse o homem estranho. Agora é a hora. Mas lembrem-se, se vocês ficarem, não há como voltar atrás. Bem, e ele continuou, quando sua proposta foi recebida com silêncio e ninguém se mexeu. Vamos começar. Tragam o néctar da vida. Exclamou o anfitrião e imediatamente recebeu uma bandeja com 2 taças. Bebam, e ele sorriu. Bebam, moças. Sirvam-se à vontade. Selene ficou paralisada. Ela tinha ouvido todo tipo de coisa sobre o que as borboletas noturnas faziam. Ariana havia dito a ela, inexperiente como era, todo tipo de coisa. Mas nada parecido com o que acontecia nessas histórias. Obrigada, mas eu não bebo álcool, Selena finalmente conseguiu dizer. Mas você terá que beber, disse o homem com um sorriso, como se ele fosse um idiota retardado. E então Selenu, obedecendo como se estivesse em um impulso hipnótico, pegou o copo. Por que estou fazendo isso? Sua mente se agitava, mas seus lábios já haviam tocado a borda prateada do copo e sua boca ardia com uma bebida picante e espessa. Parecia suco de uva, mas era estranhamente amarga, com um gosto metálico suspeito, e Selene viu que sua amiga também estava bebendo. Eles esvaziaram os copos. Colocaram-nos de volta na bandeja. Selena estava prestes a perguntar o que estava acontecendo e quando elas iriam trabalhar, mas então... Ariana. Ela arregalou os olhos e caiu no chão. Selene gritou e imediatamente se inclinou sobre ela, sacudindo-a e gritando, chamem uma ambulância. Chamem uma ambulância. Ela gritou, olhando suplicante para os presentes. Ajudem. Façam alguma coisa, mas eles apenas olhavam. Com indiferença ou com uma estranha curiosidade. Eles se aproximaram. Cercada. Deixe-a, disse o mestre com genuína simpatia em sua voz. Deixe-a e aceite seu destino, criança. O que você está? Do que está falando? Selena, soluçando, passou o rímel no rosto. Não. Ela gritou quando um dos homens, um homem grande, alto e careca, agarrou-a pelas axilas e a puxou para cima. Veneno. Havia veneno em um dos copos, explicou o professor calmamente à garota. Você poderia ter bebido, não sua amiga. Mas ela teria morrido de qualquer maneira. E então? Se você estiver viva. Então, e os dedos dele alcançaram novamente. Selene balançou a cabeça, mas os dedos com garras dele se cravaram com força sob sua mandíbula, pressionando seu pescoço. Você foi escolhida, criança. Você foi escolhida para um grande propósito. Alegre-se, tudo o que aconteceu em seguida se tornou um pesadelo para Selene. Ela perdeu a noção do tempo. Ela tentou negar seu próprio corpo, para o qual parecia não haver limite para a dor e a agonia. Ela desejava perder a consciência. Mas não conseguia. Era um pesadelo sem fim que ganhava vida. Um
pesadelo que trazia à vida o que ela pensava ser lendas, histórias de terror. Mas então, estava tudo acabado, e Selena se lembrava da luz que subitamente invadiu a casa. Muita luz. Lembrou-se de como cortaram as amarras de suas pernas e braços, de como ergueram gentilmente seu corpo, que havia ficado tanto tempo no altar de pedra que parecia ter se fundido a ele. Eles a envolveram em um cobertor. Disseram-lhe que tudo ficaria bem. Exceto aqueles que a salvaram, aqueles que puseram seus torturadores em fuga. Eles chegaram tarde demais. Selene já havia perdido a cabeça. Ela achava que estava perdendo a cabeça. E isso era estranho. Porque antes, Selene achava que os loucos não percebiam sua loucura. E então, um pouco mais de tempo se passou e ela percebeu que os detalhes mais assustadores do que estava acontecendo com ela eram reais. Ele se convenceu disso depois de ser informado de que o homem, o mestre e líder do culto, havia desaparecido. Ele simplesmente desapareceu na floresta. Suas pegadas se perderam no pântano. E estava tudo acabado. Ele desapareceu. Disseram que ele deve ter morrido porque as noites na floresta eram frias e os pântanos estavam mortos, intransitáveis. Mas Selene não acreditava, ela entendia muito bem os olhos escarlates dele. E em vão o psiquiatra tentou lhe dizer que eram apenas as chamas das velas refletidas em suas íris. Ela se lembrava muito bem dos sons que não podiam pertencer a um ser humano. E em vão o psiquiatra tentou explicar a ele que era sua mente que estava distorcendo o que havia acontecido. Ele se lembrava muito bem de como aquele não humano havia subitamente desenvolvido presas e mordido seu pescoço. Em vão, o psiquiatra lhe disse que aquilo era um espetáculo, as ações de um louco cultista, e que as presas eram sobrepostas. Selena passou um longo tempo no hospital. Eles lhe deram alguns tipos de pílulas logo após ela ter sido resgatada. Mas, de repente, quando ela começou a reclamar que não estava bem e o médico voltou para examiná-la, houve um escândalo no hospital. Descobriu-se que, devido a um descuido, Selena havia recebido pílulas anticoncepcionais de emergência com data de validade vencida. E elas não tinham funcionado corretamente. E agora ela estava grávida. Selena não sabia que seus pais tinham sido informados do que havia acontecido quase imediatamente e a visitaram no hospital. Só que sua mente estava tão nublada pelos horrores da experiência que ela nem sequer os reconheceu. Os pais de Selena foram informados do que havia acontecido e sim, a filha deles havia se envolvido com pessoas ruins. Sua amiga havia morrido. E Selena? Aparentemente, como ela era virgem, eles decidiram usá-la para o ritual. Era um culto cujos membros acreditavam que seu líder era um descendente do próprio Conde Drácula. Ele lhes prometeu que, ao sacrificar uma garota pura, eles ganhariam poder e autoridade sem precedentes. Todos foram capturados. Exceto o próprio descendente do governante dos vampiros, que se autodenominava e teoricamente, ainda havia tempo para interromper a gravidez, mas o médico disse mais tarde que, como eles haviam perdido o prazo normal, Selena nunca mais teria filhos. Os pais suspiraram, estavam em estado de choque, mas percebendo que não havia mais ninguém além deles para cuidar da filha, eles se seguraram. Os pais suspiraram e conversaram com Selena sobre tudo. Eles disseram que aceitariam qualquer decisão que ela tomasse. E ela disse que não poderia se livrar do bebê. Ela não podia se dar ao trabalho de tirar a vida de outra pessoa depois que aquele subhumano quase tirou a dela. Então, todos nós voltamos juntos para a aldeia. E então eles decidiram que, como a gravidez era complicada, era necessário ir não para o pequeno centro distrital para dar à luz, mas para a cidade. E aí aconteceu outra coisa. Os pais de Selena e a própria Selena quase enlouqueceram de susto no início. Um homem apareceu no centro de parto. Ele se apresentou como o irmão de Arnold, que era o nome do líder do culto. Ele disse que só recentemente havia descoberto o que havia acontecido. O nome desse homem era Mickey. Ele disse que não tinha ideia do que seu irmão estava fazendo, pois ele estava ficando louco. Descobriu-se que Mickey e sua família tinham um negócio bem-sucedido e eram milionários. E agora ele estava implorando para poder sustentar Selena e o bebê deles.
Porque Mickey se sentia parcialmente responsável pelo que havia acontecido. E porque ele queria cuidar do bebê de Selena, que ainda era de sua própria carne e sangue. No início, Selena, seu pai e sua mãe encararam isso como uma piada: não precisamos do seu dinheiro sujo. Mas, de repente, ficou claro que a gravidez é tão complicada que precisa de muitas despesas adicionais. E eles tiveram que aceitar a ajuda. E tiveram que aceitar a ajuda, mas eles colocaram a condição de que eles mesmos criariam a criança. Só podemos ver isso às vezes. E ajudar financeiramente. Sem mais interferência, por favor. Mickey concordou. Foi assim que a pequena Julia recebeu as coisas necessárias, carrinhos de bebê caros, brinquedos e assim por diante. Mickey manteve sua palavra, não interferiu na educação de Julia. Às vezes, Selena pegava a filha sob o pretexto de que estava indo visitar seus conhecidos, o que era dito, é claro, para os moradores da vila, e a levava para a cidade. Lá elas visitavam Mickey. Depois, voltariam para... E Mickey percebeu tarde demais as estranhezas no comportamento de Selena e na maneira como ela havia criado Julia. Mas o que ele poderia fazer? Pegar a garota de volta à força? Como? Ele poderia, em teoria, mas até certo ponto, ele acenou com a mão, pensando que tinha pouco direito moral para fazer isso, e ele criou Selena Julia de acordo com a maneira como sua própria visão de mundo havia mudado, transformada ao longo dos anos. Nos primeiros anos, Selena realmente acreditava no que lhe era dito por pessoas sérias. O mesmo médico psiquiatra do molde, Arnold, era louco, não um gol e mais. Então, a atenção de Selena começou a se prender cada vez mais em programas de TV que falavam sobre misticismo, teorias da conspiração, e tudo isso era encontrado como confirmação oficial. Ela leu sobre isso nos jornais. E não deu ouvidos ao que seus pais diziam: é tudo pseudociência. Então, de acordo com vocês, todos estão mentindo? Selena perguntou com um olhar sardônico e balançou a cabeça: eu sei a verdade. E, pouco a pouco, Selena começou a colocar ideias especiais na cabeça de sua filha. A menina cresceu com contos de fadas. O que há de tão especial nisso? Exceto pelo fato de que os contos de fadas de Selena geralmente não tinham censura. Eles eram cheios de arrepios primordiais e o bem neles nem sempre vencia. E se outras crianças em algum momento começaram a perceber claramente onde estava a verdade e onde estava a ficção, Julia cresceu com a confiança de que o mundo ao redor está cheio de e tudo. Somente as pessoas ao seu redor são tão estúpidas que preferem não perceber isso, porque a verdade é assustadora demais para ser conhecida. Mas ela e sua mãe são corajosas. É por isso que elas sabem a verdade. E a mamãe sabe como se proteger dela. Você sabe que esse professor não é real? Seu pai perguntou a Selena quando ela estava assistindo a um documentário americano sobre a história do vampirismo. Ouvi dizer que às vezes eles convidam atores para os programas e os vestem como, digamos, este ou aquele cientista. Isso é para tornar a teoria mais interessante para o público. Mas, na verdade, tudo isso é apenas para fazer com que as pessoas assistam ao programa e tenham uma audiência para o programa. Selena pausou o programa que estava assistindo com legendas e franziu a testa. Você acha que todo mundo mente? Por que a sua verdade pode existir e a minha não? Tudo bem, não estou incomodando, suspirou o pai dela. Em geral, ele e a mãe dela ao longo dos anos, é claro, discutiram mais de uma vez sobre a condição da filha. Eles estavam muito preocupados com isso. Mas, e o que eles poderiam fazer? O que eles poderiam fazer? Arrastar Selena para os médicos novamente. Além disso, eles tinham medo de que os médicos não decidissem que Selena tinha um diagnóstico e não a privassem dos direitos parentais? Julia correria o risco de ir para um orfanato. Ok, a mãe de Selena disse um dia. Nossa filha é tranquila, decente. Ela é decente agora. Ela não persegue ninguém, como dizem, com um machado. Então, por que incomodá-la? Deixe-a viver como ela sabe. Concordo, meu pai assentiu. Mas Julia, que tipo de mãe ela será quando crescer? Bem, deu de ombros a mulher e olhou para a neta, que estava quieta em um canto com um livro. Aos 9 anos de idade,
ela era terrivelmente fascinada pela história da pintura renascentista e Mickey havia lhe dado alguns livros elegantes com ilustrações fotográficas da cidade. Sabe como é? Veja, ela está indo muito bem na escola, certo? Bem, ela está crescendo em silêncio. Mas talvez, quando crescer, ela não beba, fume ou saia com garotos, e os pais de Selena temiam, mais do que qualquer outra coisa no mundo, que sua neta não repetisse, nem de longe, o destino de sua mãe. E assim, vendo como Julia está crescendo calmamente retraída, eles até se alegraram e Julia, por sinal, não se importou. Ela se acostumou a estar quase, como eles chamam, em conexão mínima com o mundo ao seu redor. Sim, ela se comunicava com as pessoas. Mas ela se sentia bem com os livros, onde podia obter muitas histórias de amor verdadeiro e aventuras incríveis. Não, em algum momento o interesse natural de Julia pelo mundo foi despertado. Uma vez ela disse à mãe que gostaria de se casar, de viajar um dia. Julia, em geral, quanto mais velha ficava, menos acreditava nas histórias da mãe sobre demônios e coisas assim. Mas, ainda assim, ela não podia negar completamente essa crença. E então a mãe decidiu casar Julia, porque Selena decidiu que era hora de sua filha ter uma vida normal. Ela não pode viver sua vida inteira com ela. E quem poderia ser o melhor partido para isso do que o herdeiro do empresário da cidade? Selena não pensava muito no fato de que sua linda filha, uma flor que mal desabrochava, não estava pronta para a vida em família. O fato era que, aos 18 anos, Julia tinha uma ideia muito vaga do que era o amor físico entre um homem e uma mulher. Ela não era estúpida nesse sentido, mas isso lhe parecia uma sujeira, um vício, um insulto ao corpo feminino. Mas ela também entendia que tinha de se casar ou seria uma tola e uma perdedora? Sim, esses pontos de vista coexistiam na cabeça de Selena, que queria proteger sua filha do mundo e consertar seu destino, e Julia não amava John. Ela apenas. Bem, ela achava que sua mãe sabia o que era melhor para ela. Ela até ouviu o aviso de sua mãe de que deveria fazer o que seu marido lhe dissesse para fazer. Mas ela não conseguia. Assim que ficaram sozinhos, Julia teve um colapso nervoso. Ela não conhece esse homem. De repente, Julia se lembrou da história de sua mãe de que, assim que uma menina perde sua inocência, ela se torna vulnerável às forças do mal. E naquela noite, quando seu jovem marido estendeu a mão para ela, Julia sentiu um medo sincero de ser visitada pelo demônio que sua mãe às vezes dizia. O fato é que, às vezes, Selena tinha. Bem, ataques. Às vezes, ela tinha pesadelos, quando deixava de tomar os sedativos por um tempo. E então ela pulava da cama no meio da noite gritando e começava a se lamentar dizendo que ele era um demônio, o herdeiro de Drácula, que queria encontrá-la. Ele estava atrás dela. Ah, quero dizer, não ela, mas a filha dele, ele quer a Julia. E assim, como resultado dessa estranha mistura das consequências da educação e da falta de amor e de qualquer simpatia forte, Julia não pôde passar sua noite de núpcias honrosamente nos braços de seu marido. Foi assim que ela voltou para casa. E agora Selena finalmente se deu conta do que havia feito, de como estava errada. Em geral, ela chegou a essa conclusão lentamente. Como isso aconteceu? Não foram os psicólogos ou psiquiatras que a ajudaram, foi apenas que um dia Selena olhou para trás em sua vida e... o que ela viu lá? Sim, um desastre. Você não desejaria isso a um inimigo. Mas... havia uma família por perto. Ele tinha uma filha. E a criança não era uma lembrança de horror. Selena havia amado a criança com todo o seu coração desde o primeiro momento em que a segurou em seus braços, e era como se, durante uma certa parte de sua vida, Selena tivesse usado óculos em seus olhos, não apenas sombreando, mas distorcendo a realidade. E agora eles haviam caído. De repente, ela se deu conta, com uma clareza estonteante, do que havia feito, e ela havia permitido que a loucura tomasse conta dela. Ela havia mergulhado sua própria filha em suas profundezas. Não, as superstições de Selena não haviam desaparecido completamente. Mas elas haviam se enfraquecido o suficiente para que ela percebesse a realidade com maior ou menor clareza. E então, em uma tentativa de consertar o destino de Julia, Selena a empurrou para os braços de um homem que ela nem conhecia. No entanto,
Selena achava que isso poderia ter sido uma coisa boa, porque antigamente era normal se casar assim, de acordo com a vontade dos pais. E muitos deles acabaram se tornando casais felizes. Mas tudo bem. Então, tenho apenas uma sugestão, disse o pai de Selena. Nós somos idiotas. Levamos as coisas ao limite. E só há uma pessoa que pode desvendar tudo. Chamem o Mickey, foi o que fizeram. Na verdade, Mickey não sabia nada sobre o casamento. Ele vinha dizendo há muito tempo que, quando Julia completasse 18 anos, ela deveria vir à cidade para vê-lo. Ele prometeu que providenciaria tudo para que Julia fosse à cidade. Ele prometeu que iria providenciar um lugar para Julia na cidade. Que ele tinha conhecidos qualificados em uma clínica particular, onde eles tratam todos os tipos de vícios, distúrbios nervosos. Filha, disse Selena e, de repente, abraçou Julia com força. Não peço seu perdão. Fiz muitas coisas erradas. Mas... ouça-me uma última vez, está bem? O que foi? Julia assoou o nariz. Devo ir me desculpar com ele e pedir que volte? Não, suspirou Selena. Mas... você deveria ir à casa do tio Mickey. Julia olhou para cima, espantada. Ela adorava Mickey. Aquele homem. Era uma sensação estranha e maravilhosa, mas sua presença era sempre. Era como uma brisa fresca em uma tarde quente de verão. Ao seu lado, sempre começava a parecer que o mundo não era tão assustador quanto parecia. Ao seu lado, Julia se tornava mais corajosa. Era uma pena que sua mãe não a deixasse visitá-lo com frequência. Mas agora... Julia torceu o nariz, pensando em voltar para John. Ele é mau, ele é rude. E ela não gosta dele de jeito nenhum. E ela não quer aturá-lo para depois, de acordo com a sabedoria popular milenar, poder amá-lo. Bem, eu vou embora. E você vai obedecer a ele? Perguntou Selena com um sorriso triste, acariciando a cabeça da filha. Eu vou, Selena discou um número. Mickey atendeu. Acontece que ele tinha acabado de voltar de uma viagem de negócios e estava prestes a ligar para perguntar como estavam as coisas. Antecipando a tempestade, mas também preparada para ela, Selena disse que, em geral, estou pronta para deixar Julia sob a proteção total de Mickey. Deixe que ele ajude a garota como achar melhor. E que ela... deixe que Julia consulte um bom psiquiatra particular que possa ajudá-la e a esclarecer suas ideias sobre o mundo. E também apoiá-la e no processo de divórcio. O quê? Exclamou Mickey. Que divórcio? Quando ela se casou? Sim, acrescentou ele, depois de ouvir a explicação confusa e breve de Selena. É a primeira vez que eu gostaria de ter deixado uma garota sob seus cuidados. Eu poderia tê-la pego de volta, se tivesse tido a chance. Bem, ela é minha sobrinha, eu o ajudarei. No mesmo dia, Julia deixou a aldeia. Foi à tarde, de modo que toda a rua pôde ver como um SUV preto chegou e como Julia entrou nele com uma pequena sacola de coisas. O que há de errado? Perguntou Glafira a carteira. Nada, e respondeu Selena, olhando para o carro com a filha, com os olhos embaçados de lágrimas. A vida simplesmente passou, os dias se passaram, os meses abriram e fecharam estações, um após o outro, e assim se passaram quase 3 anos. E, durante esse tempo, muitas coisas mudaram em Pompeia. Por um lado, a fazenda, uma vez tão firmemente estabelecida por Jacob, finalmente caiu em ruínas. Os habitantes locais não tinham dúvidas de que John havia destruído o que ainda podia ser salvo. Na verdade, a fazenda estava bem, você só tinha que tomar as rédeas da situação e não perder os momentos importantes, por exemplo, colher e vender tudo a tempo. E depois, é claro, se preparar para a próxima temporada, e assim por diante. Mas o que Juan fez? Bem, nada e 1000 vezes pior, como os antigos habitantes de Pompeia diziam e cuspiam com todo o sentimento, porque João estragou tudo. E, a propósito, as pessoas quase foram adorá-lo. Trabalhamos com Jacob há quase 20 anos, disse Sam, que, junto com o antigo proprietário,
garantiu que a terra fosse bem cavada e fertilizada no outono. Estamos dispostos a ajudar e até esperar para receber o pagamento se houver, bem, dificuldades temporárias, e parece que é isso mesmo, está em suas mãos. Veio até você uma delegação de pessoas que cresceram na terra, com a alma, como dizem, ligada a ela. Por que não aceitar a ajuda deles? Mas John latiu o seu próprio "eu vou otimizar tudo, fazer tudo com competência, tenho consultores da capital com soluções inovadoras, e como tudo terminou. A empresa foi à falência. Mas as coisas não estavam boas de jeito nenhum. Porque John, enquanto cultivava, conseguiu arruinar parte da terra ao derramar alguns dos produtos químicos que eram destinados ao controle de insetos, mas em quantidades brutais. Depois, ele negligenciou a segurança contra incêndios e alguns deles queimaram. Portanto, agora o restante da propriedade de Jacob era uma visão triste e desoladora. Quanto ao próprio John, ele havia perdido sua aparência majoritária e se mudado da cidade para o campo, mas ainda tinha uma casa. E essa era uma garantia. O cara fez um empréstimo para pagar outro empréstimo, que era para pagar mais empréstimos. Em geral, tudo era difícil e desesperador. A única coisa que faltava como cereja do bolo era o fato de John ter adormecido. Mas ele, para a surpresa de todos, andava sempre sóbrio e irritado. E então, em um dia de outono, uma caravana chegou ao vilarejo. Beori estava arrastando pelo pescoço seus 2 filhos mais novos, os gêmeos Sirius e Petia, que estavam fugindo para o lago, onde tentavam pescar lúcios com varas de pesca que haviam encontrado na despensa. Beori não tinha nada contra a pesca, mas não queria o garotinho, que não tinha nem 6 anos de idade. Então, esse Valeri quase foi atropelado pelo jipe da frente. Não, o que é isso? Ele gritou, recuando para um lado. Veja por onde anda. Isso não é para você correr pela cidade. O que? Você se acha o mais esperto? Ele se aproximou um pouco mais, com a intenção de contar tudo na cara de quem saísse do carro, mas congelou, como se tivesse sido atingido por um raio. Porque primeiro o motorista saiu do carro, depois abriu a porta do banco de trás, e a partir daí... Bem, a primeira coisa que Beori julgou foram as pernas. Não. Eram pernas. Femininas e muito longas, com saltos agulha escarlate. Então o passageiro completo apareceu. Um vestido branco como a neve. Uma jaqueta branca pendurada sobre os ombros. Cachos loiros. Batom escarlate. Com um gesto elegante e descuidado, ele tirou os óculos escuros. Olá, Beori, não pode ser, pensou o pai de muitos filhos, que seja ela. Julia? Ele perguntou surpreso. Ela sorriu de forma calorosa, brilhante e aberta como sempre. Será que mudei tanto que eles não me reconheceram? Beori balançou a cabeça. Ele não havia mudado, ela ainda era a mesma garota. E ainda assim. Agora ela era uma mulher, espetacular, como ela. Ah, Beori percebeu. Qual é a palavra para uma senhora em uma revista de moda, ou em uma série de TV sobre a vida de milionários? E de fato, fazia anos que não se falava nada sobre Julia. Exceto por aquelas raras palavras proferidas por Selena, tudo estava bem na filha, na visita de mais parentes. E quanto a você, disse Beori, em casa? Não exatamente, Julia sorriu. Então, parei para ver o que comprei. Precisamos começar, há muito trabalho. O que você comprou? Que trabalho? Beori coçou a nuca. Não temos muito trabalho por aqui. Não temos uma serraria há anos. A casa de Jacob é um terreno baldio, e agora você pode construir. E Julia abriu a boca para responder, mas seu nome foi chamado. Um novo personagem, John, estava do lado de fora. Ele havia saído, na verdade, para ir à loja comprar algumas latas de comida enlatada e um pouco de pão. Ultimamente, ele ficava em casa, que estava começando a desmoronar, e só saía para comprar mantimentos. Julia? John exalou e olhou para ela como se fosse um fantasma. Ah, a esposa está de volta. Os lábios de John se abriram em um sorriso pateta, ultimamente sofrendo de insônia grave e parecendo um bêbado. Alexander, os jornais, disse Julia com frieza. O homem corpulento que havia sido seu motorista entrou no carro e lhe entregou uma pasta de papéis.
Julia caminhou com graça e leveza pela estrada rural empoeirada com seus sapatos escarlates e passos de modelo e entregou a pasta a John. Ela entregou a John e lhe deu um empurrão no peito que o fez cambalear. Aqui, todos os documentos da casa de Jacob. Agora é tudo meu, ela disse, e então, vendo os olhos do ex-marido se arregalarem de surpresa, ela acrescentou com um sorriso como de uma tigresa sorrindo sobre a cabeça de sua presa. E agora a casa também é minha. Eu paguei sua dívida. Então, você, John, não é mais nada nem ninguém aqui. Mas, de repente, Julia o agarrou pela gola do paletó, literalmente o puxou para si e exalou em seus lábios, quase os manchando de vermelho escarlate. Se você tomar a decisão certa, se você for um bom rapaz, você ainda pode consertar algumas coisas. Com isso, ele se virou e caminhou até o carro. Boa tarde, vovô Steve, cumprimentou o vizinho. Depois, acenou para este e para aquele morador. Bem, como uma rainha cumprimentando seus súditos. E então Julia entrou em seu caro SUV com motorista e partiu com mais 2 carros. E o povo de Pompeia ficou se perguntando que diabos foi aquilo. Bem, o que foi isso? Perguntou Belry, assim como outros moradores locais que testemunharam essa cena extraordinária. Apenas os 4 cachorros, Tuzik, que arrastava entre os dentes uma salsicha que alguém havia deixado cair na tenda, o bode Belianoca, que havia escapado de sua dona para se divertir nos jardins de outras pessoas, e os gêmeos que, prevendo uma surra generosa da mãe, decidiram aproveitar que o pai havia baixado a guarda e correram pelo mesmo caminho do bode Belianoca. Eu gostaria de continuar com minha vida. Belry acenou para tudo e todos e seguiu os fugitivos. Julia, peço desculpas por meter meu nariz onde não sou chamado, mas... Como você está? Perguntou o motorista. Estou bem, respondeu a garota do banco de trás. Mas Alexander viu pelo espelho retrovisor que ela estava longe de estar bem, sua mandíbula estava tensa, seus olhos se estreitaram. É sempre difícil com ex-namorados, geralmente Alexander era um pouco falante, mas aqui apenas como um instinto levou a isso, não é necessário deixar o amante sozinho com seus pensamentos. Lembro que conheci o meu uma vez, e ele começou a me contar como foi difícil para ele o divórcio, que foi iniciado depois de pegar a esposa na cama com o melhor amigo. Julia ficou ouvindo. E, ao mesmo tempo, ela estava imersa em suas próprias experiências. Bem, o que ela poderia dizer sobre si mesma? Muito bem. A primeira vez que ela viu John foi na manhã da noite de núpcias, e ela tinha visto. E parecia ser assim. Então, alguns anos atrás, quando Mickey a levou para a cidade, Julia se sentiu como uma codorna em um laço, uma pequena folha de outono soprada pelo vento tempestuoso, e ela tinha tão pouco contato com seu tio que às vezes ele parecia um estranho. E, ao mesmo tempo, ela se sentia atraída por ele. Mickey quase literalmente irradiava luz e calor e, sempre que Selena deixava que eles se vissem, era como se ele energizasse Julia e ela começasse a olhar para o mundo. Bem, de uma forma mais positiva e realista. O que, por sinal, não agradava sua mãe. Desculpe, sobrinha, eu não esperava por isso, disse Mickey enquanto dirigiam para a cidade. É uma loucura se casar. Você deveria ter me ligado, eu não teria deixado. Para o inferno com sua viagem, poderíamos ter esperado. Mas você... bem, vejo que você não está com vontade de falar agora. Não é nada. O importante é que sua mãe parece ter caído em si e Mickey ainda não havia contado a Julia o segredo de suas origens. Seria normal e desumano falar sobre essas coisas com uma menor de idade. Além disso, Mickey temia que a verdade, mesmo agora que Julia havia se tornado adulta, pudesse ter um impacto muito negativo em sua psique, em primeiro lugar, e mais agora ele estava silenciosamente se regozijando com o fato de Selena ter finalmente percebido que sua filha não precisava viver de acordo com seus próprios modos, que ela finalmente havia percebido que um pouco mais de vida em tal ambiente. Julia poderia ser enviada para a clínica. Eu não quero ir para casa, disse Julia de repente do banco de trás, e depois acrescentou em voz tão baixa que ela mal ouviu. Acho que vou ficar louca. Por que você acha isso? Perguntou Mickey com cautela. Por quê?
Júlia mordeu dolorosamente a marca escarlate com os lábios, e foi somente por causa dessa dor ardente e auto-infligida que ela se conteve para não chorar. A mãe diz uma coisa, a avó e o avô dizem outra. Em quem devo acreditar? Acho que não sei de algo muito importante. E o que eu sei me assusta. Sabe, Júlia, sinto pena de você, disse Mickey e apertou mais o volante com os dedos. Talvez. Eu não deveria ter confiado essa família a você. Mas agora. Você realmente quer que eu o ajude? Sim, respondeu a garota com confiança. Você me levará à clínica? Você me tratará? Como? Júlia, não se atreva a pensar isso. Você vai morar comigo. No mesmo quarto em que você costumava ficar, ok? Mickey sorriu. Sua mansão sempre tinha 2 cômodos prontos para o jovem hóspede, um quarto e uma sala de estar, decorados em um estilo bem feminino. Quero trazer alguns especialistas. Psicólogos. Eles podem ajudar você. Não, você não pode ser tratada por causa de crenças pessoais e fé, você sabe disso. Você não viu demônios e coisas malignas, sobre as quais a mãe lhe falou, os cantos? Não. A menina balançou a cabeça. Eu nem sequer vi discos voadores. Só pipas. Você é uma garota inteligente. Não. Você está apenas confusa. Sim, agora no mundo muitas pessoas acreditam em médiuns, no pé grande e em muitas outras coisas. E às vezes não há nada, bem, então. Só você, infelizmente, tudo isso. Com a cabeça nublada, Júlia terminou para seu tio. Está arruinando sua vida, é isso que quer dizer? Sim, suspirou Mickey. Como você está? Você está bem? Ele não me tocou, disse Júlia, adivinhando, pelo tom confuso do tio, do que se tratava a pergunta. Posso ficar com você um pouco mais? E também, e você pode me contar sobre meu pai? Minha mãe não quer falar sobre isso. Isso vai passar. Vou lhe contar tudo. Mickey assentiu e ficou em silêncio por um tempo. Havia mais carros na estrada e ele, como um motorista responsável, decidiu se concentrar em chegar em casa com segurança a ponto e, ao mesmo tempo. Então, algumas conversas muito sérias e pesadas foram adiadas por um tempo. Estava na hora de Júlia começar a viver normalmente. Era hora de ela saber a verdade. Muito tempo depois, olhando para trás, Júlia não entendia como havia conseguido viver até os 18 anos com uma mente relativamente clara. Não que o ambiente em que ela havia crescido fosse completamente insano. E ainda assim, cada dia de sua existência era como um equilibrista que tem que se segurar, equilibrando-se em uma altura terrível. A sociedade de Mickey, como sempre, teve um efeito calmante sobre Júlia. E as conversas com psicólogos e até mesmo com um psiquiatra, convidado de uma clínica particular, não a assustavam nem um pouco. Em geral, não costumo tirar conclusões precipitadas sobre meus pacientes, disse o psiquiatra Billy. Mas aqui eu posso dizer com segurança. Não tenha medo, minha querida, você não é esquizofrênica. Você é, perdoe-me a franqueza, mas, exceto pelas superstições sombrias plantadas em sua jovem cabeça, você será mais saudável do que muitos de meus pacientes. Então, Billy, aos 60 anos, ainda exercia a profissão e era considerado um dos melhores especialistas do lugar. Apenas viva a vida de uma garota jovem e moderna. Estudar, se divertir, se hidratar, dormir pelo menos 8 horas e se apaixonar. Bem, querida, por que está me olhando assim? O amor, você sabe, pode realmente fazer maravilhas e ajudar, às vezes, onde qualquer terapia e pílulas são impotentes. Mickey estava sozinho, sem esposa, sem filhos e, portanto, vivia sozinho. Na verdade, ele tinha uma amante. Para ser preciso, elas mudavam uma vez a cada 1 ou 2 anos, ou seja, tão frequentemente quanto seus carros pessoais. Mas ele nunca permitiu que essas mulheres entrassem em seu círculo íntimo, ou seja, Júlia. E,
De fato, eles viviam na mansão como uma pequena família, Julia, Mickey e todos os tipos de empregados, mas não muitos. Eles não mantinham Julia trancada, pelo contrário, Mickey insistia para que ela saísse pela cidade. E para mantê-la segura e protegida, ela era acompanhada por um guarda e pelo invariável motorista e assistente pessoal Alexander. Tudo em uma só pessoa. Além disso, Mickey costumava dar segurança extra a Julia, porque uma vez ele havia sobrevivido a uma tentativa fracassada de assassinato por parte de rivais de negócios, e desde então, era extremamente cuidadoso. Quando Julia se sentiu melhor e quando finalmente conseguiu se livrar dos medos da vida após a morte que Selena havia lhe incutido, cerca de 6 meses após sua chegada, ela e Mickey conversaram. Ele revelou a verdade sobre o pai dela. E isso, naturalmente, foi um choque. Julia queria ir até sua mãe e falar sobre tudo. Depois falou em desespero sobre como estava cansada de sair pelo mundo e olhar as pessoas nos olhos, porque seu pai é um monstro disfarçado de homem, um cultista. Como devo viver com o fato de que ele era meu irmão? Mickey perguntou a ela uma vez, aproveitando uma breve pausa em sua histeria. Como devo viver com o fato de que ele já foi meu próprio homem? Como isso me faz sentir que talvez a culpa seja minha por não ter cuidado dele? Mickey contou a Julia muitas coisas sobre si mesmo. Ele era o irmão mais novo de Arnold. Seus pais eram o tipo de pessoa que se sai extraordinariamente bem em qualquer idade e sempre, como dizem, habilmente organizados. Tanto o pai quanto a mãe eram cientistas. Historiador e historiador de arte com uma paixão em comum pelo período entre os séculos XIV e XVI. Era um período especial. E em casa havia muitas reproduções de pinturas daquele período, imitações habilidosas de todos os tipos de antiguidades. Arnold e Mickey cresceram com babás e tutores, e seus pais? Bem, eles eram muito ocupados. E o que dizer dos 2 e 2, das brincadeiras, das notas baixas? Não. Seus filhos eram obrigados a ser excelentes alunos. E, além disso, seus pais sonhavam que eles seguissem seus passos. Uma das lembranças mais vívidas da infância de Mickey foi o episódio em que Misha, de 13 anos, teve de contar ao pai algumas lendas sobre a condessa húngara Elizabeth Báthory, famosa por torturar e destruir suas criadas, as filhas dos camponeses e até mesmo as filhas dos nobres sob seu controle. Tudo para se manter jovem para sempre por meio de magia negra. Arnold contou novamente de forma colorida, com detalhes horríveis, lendas horripilantes. E então seu pai começou a fazer perguntas sobre as datas históricas da história húngara. E Arnaldo cometeu um erro. Ele não conseguia se lembrar de uma única data. Então seu pai se levantou, disse que você não pode ser tão ruim e, sem ouvir os apelos do filho, pegou-o e trancou-o em um armário escuro. Sim, embora Arnold já fosse adulto, ele tinha um medo histérico daquele armário. Quando ele tinha 5 anos de idade, uma vez seus pais o trancaram lá durante toda a noite. E nesse armário, a propósito, eles guardavam uma lebre de pelúcia com chifres e presas de javali, um presente de aniversário de um caçador brincalhão que conhecia a família. E havia também um espelho antigo no armário, e Mickey compartilhou com Julia a ideia de que isso era possível. Foram as sessões educacionais naquele armário que levaram Arnold a enlouquecer. Em geral, mesmo na infância, ele tinha crises de agressividade. Mas seus pais não lhe deram atenção. Então, no início dos anos 90, eles foram embora. Mickey decidiu abrir um negócio. A época era tal que parecia que você podia estender a mão e pegar milhões no ar. Mas Arnold, ele começou a vender parte da coleção de seus pais. E em algum momento, aparentemente, as antiguidades queriam comprar. E então Arnold, por meio dessa empresa, finalmente mudou de ideia. Ele decidiu por que não organizar ele mesmo um culto. Mickey era contra o novo hobby do irmão. Ele tentou salvar Arnold, mas ele zombou, disse que Mickey não sabia do que estava abrindo mão. O que eu deveria fazer? Fui um idiota por nada, eu deveria ter desistido, disse Mickey com sincero arrependimento. Eu pensei que iria superar isso. E então, ouvi dizer que ele se meteu em algo muito ruim. Que ele pensou que era o herdeiro de Drácula. E então, Mickey suspirou pesadamente e segurou a mão de Julia. Ela não a retirou.
Apenas aceitou em silêncio as revelações sobre o passado de sua família e o passado de sua família, absorvendo-as como uma esponja, guardando-as, sem saber ainda o que fazer com elas. E então Mickey descobriu no que seu irmão havia se metido. Ele ficou horrorizado. E se sentiu culpado e, de alguma forma, implicado no destino daquela infeliz garota, Selena. Ele decidiu que não poderia dar as costas ao fato de que ela ia ter um filho, um sobrinho ou uma sobrinha. E quando ele soube que Julia havia nascido, ele percebeu que nunca havia amado ninguém tanto quanto a ela. Ela havia se tornado sua pessoa mais querida. Mas, acima de tudo, respeitando a vontade de sua mãe e de seus avós, ele se manteve afastado. Ele não se permitiu interferir mais do que elas haviam concordado em aceitar ajuda. Mas agora que Julia era adulta, Mickey decidiu que havia chegado a hora de ela escolher por si mesma e, se quisesse, e Julia confessou ao tio que sua empresa sempre foi seu porto seguro. Sim, ela amava sua mãe. Apesar de tudo. Mas agora era como se ela estivesse em uma encruzilhada. E ela já sabia para onde ir, e então algo surpreendente e amargo foi revelado. Acontece que Selena não queria ver sua filha. Quero dizer, elas haviam se visto ao longo dos anos, mas apenas algumas vezes quando Selena estava na cidade. E, um dia, ela disse o seguinte para Julia: eu mantive você viva. Porque eu não queria ter mais filhos. Eu criei você. Queria protegê-la da melhor forma possível. Sinto muito, minha filha, se fiz algo errado ou a magoei. Mas agora quero viver sozinho. Deixe-me viver. De Julia, que ia perguntar se poderíamos ir para casa, para o campo, para passar alguns meses de verão quente. Mãe. As mãos de Julia caíram e seu coração afundou. Mas ela encontrou forças para sorrir e dizer: está tudo bem, mamãe. Obrigada por tudo. E depois? Vou tentar fazer isso sozinha. Tudo bem, não vou incomodá-la, mas, por mais doloroso que fosse, Julia não podia deixar de admitir que, durante esses 2 anos que passou com seu tio, ela havia ganhado muito mais do que em toda a sua vida anterior e ela não tinha mais tanto medo de lugares lotados. Aprendeu a conversar livremente com estranhos e até mesmo a discutir. Mickey pagou para que ela fosse para a universidade e, embora Julia estudasse meio período, ela fez amigos lá. E um dia Mickey lhe disse com sinceridade que eu tenho um grande negócio, estou no ramo imobiliário, agrícola. E um dia tudo isso será seu. A princípio, Julia recusou dizendo que não contava com isso, que não era dela, que não valia a pena e coisas do gênero. Mas Mickey olhou para ela com cuidado e disse: mas eu não tenho mais ninguém para quem deixar. Não há nenhum outro parente no mundo. E Julia concordou. Um dia, Mickey contou a ela que havia comprado um terreno em sua cidade natal, Pompeia. Imagine, era do ex-marido dela. E ele disse: você não gostaria de tentar a sorte como empresária aqui, digamos, em sua terra natal? Julia ficou um pouco surpresa com essa proposta, mas, depois de pensar bem, concordou. Não me diga que você quer se vingar daquele cara, disse Mickey com um sorriso. Mas, se eu fosse você, e acrescentou ele, pensativo. Não é que eu queira me vingar. Mas você quer mostrar a ele o que você se tornou, não é? Para que ele possa ver que não sobrou nada daquela jovem bimba que foi fácil para ele como uma galinha no mercado. Julia não ficou ofendida com essa descrição bem-humorada de seu próprio passado. Há algum tempo, ela e seu tio estavam se dando muito bem e estavam no mesmo comprimento de onda. Ela assentiu com a cabeça e disse que sim, que estavam. Que boa menina, disse Mickey e acariciou a cabeça da sobrinha. Às vezes, é preciso dizer adeus ao passado. Mesmo que doa. Mas então você pode seguir em frente. Logo no dia seguinte ao encontro de John com a jovem esposa que ele havia deixado para trás, que havia retornado como uma magnífica mulher de negócios, toda a aldeia ficou sabendo do fato. E quase todos os aldeões foram unânimes em dizer que John, um homem idoso que havia deixado escapar a herança do pai, teve seu nariz tocado pelo destino. Ele não gostou, veja bem, algo lhe veio à cabeça, a pura e gloriosa Julia. Mas a sogra, como se dizia, não hesitou em mandar a filha para aqueles parentes misteriosos da cidade. E agora, por
por favor, a vida colocou tudo em seu lugar. Ninguém esperava que as coisas fossem ficar assim. O vovô Steve resumiu a história com entusiasmo, recontando-a pelo que deve ter sido a 100ª vez, cada vez acrescentando, incidentalmente, novos detalhes próprios. Assim, em sua recontagem, ele mostrava a aliança de casamento de Julia em seu dedo e, em seguida, lançava um olhar sensual e desejoso para seu ex-marido. Uma vez em sua história, João sussurrou o "eu ainda te amo", e deixou escapar uma lágrima masculina e mesquinha. Em outra ocasião, João exclamou: "Eu não te amo mesmo". Em geral, todos em Pompeia sabiam que o vovô Steve era um homem fictício. Mas como todos gostavam de ouvi-lo, e apenas alguns dias depois, outro evento ocorreu. Mais uma vez, novos proprietários chegaram ao vilarejo. Bem, ou melhor, um homem deles. Era assistente de Julia, uma jovem garota. Vestida simplesmente com jeans, uma camiseta e uma jaqueta corta-vento, óculos no nariz, cabelos ruivos cacheados. Essa garota começou a percorrer os pátios e a distribuir folhas com descrições das vagas que, conforme prometido por Julia, logo estariam disponíveis na empresa restaurada. Ou seja, na fazenda restaurada. As pessoas pegavam os folhetos, liam-nos e balançavam a cabeça em descrença. A oferta era certamente interessante, mas ninguém acreditava que essa ideia funcionaria. Já existe uma grande fazenda ao lado, e como um concorrente desses poderia ser superado, finalmente, ela chegou ao terreno. Seu marido não estava em casa e o volante foi ocupado por Nathalie, a proprietária. E ela também ficou surpresa ao ouvir da moça de cabelos vermelhos, que, a propósito, apresentou a todos um estranho e belo nome de Betty, que Julia se oferece para ajudar no conserto do telhado e está disposta a pagar pelos materiais de construção necessários ou pela produção de todo um equipamento especializado. "Por que tanta generosidade?" perguntou a proprietária, incrédula. "Não, obrigada. Não precisamos de uma esmola." "Espere." A ruiva deu um pulo como um esquilo assustado. "Não se trata de caridade. Veja, esse é o problema", e a assistente de Julia explicou que os Tony sempre tiveram um bom relacionamento com o fazendeiro falecido, então não havia por que mudar a opinião dela sobre a reputação dele. Ela lembrou que Jacob já havia ajudado seus melhores empregados sem nenhum custo. E agora, simplesmente a nova proprietária havia decidido continuar essa tradição. A assistente também contou que Julia estava muito interessada em que os Stones ajudassem com o grande trabalho de reconstrução da fazenda. Belry cuidaria do maquinário, Hope participaria da contabilidade. Nathalie ouviu com muita atenção e disse que ela e o marido teriam de pensar no assunto. Ela estava pronta para aceitar imediatamente, mas isso não seria digno. Por isso, ela tirou um tempo para pensar sobre o assunto. John também estava pensando. Mas por motivos muito diferentes. Ele simplesmente não conseguia entender. E em que momento, de fato, sua vida deu uma guinada na direção errada? Quando ele decidiu não vender o negócio do pai imediatamente, mas tentar sobreviver por conta própria? Ou quando começou a tomar empréstimo atrás de empréstimo, desesperado para aguentar um pouco mais, na esperança cega de que tudo daria certo? Era uma sensação incrivelmente estranha, mas, nos últimos anos, a vida de John havia se tornado visivelmente mais vazia. E as coisas que costumavam deixá-lo feliz não importavam mais. Roupas de marca, novos aparelhos, jantares em restaurantes da moda, casas noturnas. Não era mais a mesma coisa. E então isso se tornou inacessível para ele. John cada vez mais se pegava pensando que seus dias estavam passando sem rumo. Que ele existia como se estivesse em um vácuo. Para si mesmo. Somente para si mesmo. E isso não era tão ruim. Mas ele só precisava de si mesmo para ser feliz, e era estranho que ultimamente ele pensasse em Julia com cada vez mais frequência. Ele vinha se arrependendo durante todos esses anos, como se estivesse sob o efeito de uma avalanche emocional, por tê-la abandonado. Sim, a garota era estranha, completamente inexperiente, mas... E quanto à sua bondade, seu charme natural, sua mente viva? Mas ele, um idiota, não viu tudo isso e desonrou a pobre moça na frente de toda a aldeia, jogou-a fora, levou-a para sua mãe,
como se ela fosse uma mercadoria defeituosa. E então, ele ficou sabendo que Julia havia sido enviada para alguns parentes distantes na cidade. E, embora os primeiros sinais de arrependimento já tivessem surgido, John não se atreveu a procurá-la. Ora, estava claro o que ela sentia por ele agora. Ela merecia isso. E agora Julia estava de volta em sua vida. Que mulher ela havia se tornado? As palavras eram inadequadas. As emoções eram avassaladoras. Mas John se manteve firme. Ele juntou os últimos fragmentos de orgulho e se manteve firme. Calmamente, apenas um pouco arrogante e certamente sem demonstrar que se importava com sua ex-esposa. Ele aceitou as condições de Julia para que pudesse ficar. Honestamente, ele começou a cumprir seus deveres como, bem, e como garoto de recados dela. Não, ela não o estava humilhando intencionalmente, isso não fazia parte de sua natureza, mas estava deixando claro como eles eram diferentes agora. E, mesmo assim, John se manteve firme. Ele ajudou a resolver a papelada de toda a propriedade, certificou-se de que os trabalhadores contratados arassem o campo com competência e, o mais importante, restaurou as estufas adequadamente. Em suma, havia muito trabalho a ser feito, mas não havia tempo para tristeza e desgraça. O inverno estava se aproximando e, de um dia para o outro, todo o trabalho deveria ser concluído e haveria um descanso até a primavera. Não, de fato, havia trabalho suficiente para o inverno, pois era necessário resolver 1000 questões com antecedência. Por exemplo, escolher as sementes para semear e começar a escolher para quem vender a futura colheita. E mesmo assim, como era difícil, um dia, quando a primeira neve já estava caindo do céu, Julia apareceu novamente. Há muito tempo a garota havia desistido do carro de escolta extra com seguranças. Para quê? Em muitos aspectos, ela estava pronta para concordar com o tio, mas esse excesso de imaginação a irritava um pouco. É verdade que, normalmente, ela não era contra a escolta na pessoa de Alexander. Mas não dessa vez. O fato é que o relacionamento deles havia mudado ultimamente. E estava começando a parecer cada vez mais para Julia que Alexander se importava com ela. E o pior de tudo é que ela também se importava com ele. Julia achava que não estava pronta para um relacionamento. Por quê? Você tem que estudar, trabalhar, apenas viver. Não precisa fazer nenhuma besteira. Então ela veio sozinha dessa vez. Em primeiro lugar, para visitar minha mãe e meus avós. Os idosos estavam bastante doentes, torturados por doenças crônicas, e Julia teve de persuadi-los a aceitar ir mais tarde à cidade para serem examinados e tratados em uma boa clínica particular. Mas com sua mãe a comunicação não era tão tranquila. Selena, embora em muitos aspectos tivesse dilapidado sua fé em todas as coisas místicas, mas ela não gostou da maneira como sua filha abordou Mickey. Ela não gostou da maneira como Julia se vestiu de forma tão reveladora. Além disso, em sua última visita, Selena irritou Julia ao lhe dizer que tinha visto o pai de Julia, Arnold. Ele está lá fora, pálido e cheio de dentes. Mamãe, por favor, não seja louca. Julia exclamou e literalmente saiu correndo da casa. Que absurdo é esse? Estava claro para todos que Arnold já havia deixado o mundo há muito tempo. Essa conversa deve tê-la deixado tão nervosa que, de repente, Julia sentiu uma necessidade urgente de falar com John sobre assuntos de negócios. Ela bateu em sua porta. Ele abriu a porta e, no início, eles conversaram normalmente sobre a época de plantio e métodos de controle de pragas. Mas, de repente, John perguntou como ela estava, como sua vida estava indo. Julia, animada com a conversa com sua mãe, respondeu que tudo estava indo bem. Graças a ele, naquela época, a ideia do divórcio havia sido plantada. John também não se conteve e respondeu que, se estava tão chateado com ela, não falaria com ele, mas mandaria um advogado para negociar, e isso até agora parece um ocultismo, disfarçado de flerte de trabalho em conjunto. Por que ela o está desejando? O quê? Perguntou Julia em choque. Você está louco? Será que todo mundo ficou louco hoje? É só que você é a pessoa mais insuportável que eu já conheci. Tudo bem, você conseguiu.
De agora em diante, a única forma de nos comunicarmos será por meio de meus advogados. E você está. Você está demitido. Por que eu seria demitido? John olhou para mim com os olhos apertados. O que você fez de errado? Tudo, exclamou a moça e se levantou, correndo para a porta. Desde nossa primeira noite de núpcias, tudo deu errado. Julia parou na frente do carro, jogou a cabeça para trás e olhou para o céu. Claro, repleto de estrelas. Você não vê coisas assim na cidade. Ela respirou fundo algumas vezes. Acalme-se. Ele precisava se acalmar. E seria melhor não se comunicar mais pessoalmente com John. E ao entrar na estrada que levava do vilarejo à cidade, Julia finalmente recuperou a compostura. Ela estava prestes a ligar sua estação de rádio favorita para não cair no sono durante o trajeto. Mas então ela viu um homem à sua frente. Era um homem idoso, parado na beira da estrada e estendendo a mão para pegar uma carona, e em geral, Julia não tinha o hábito de pegar carona de estranhos. Mas esse homem idoso. De repente, ela pensou que devia ser algum aposentado solitário. Como ela poderia passar por ele sem se preocupar? Além disso, uma tempestade estava chegando, uma das últimas tempestades de outono, que, com esse clima, poderia se transformar em uma nevasca. Boa noite, vovô, sorriu Julia gentilmente, encostando o carro e abrindo a janela. Olá, olá, disse ela com uma voz estridente, mas surpreendentemente profunda e aveludada. Seus olhos se encontraram. E algo. Havia algo em seus olhos que fez com que Julia percebesse instantaneamente o perigo. Ela já estava com a mão estendida para fechar as janelas e com o pé no acelerador, mas o estranho era mais ágil do que ela, e sua mão com as unhas retorcidas e quebradas alcançou a garota, agarrou-a pelos cabelos e empurrou sua cabeça para a frente. O rosto da garota, especialmente seu nariz, colidiu com o volante. Ela imediatamente teve dificuldade para respirar. Ela queria gritar, resistir, mas sua batalha desesperada durou alguns minutos, porque o velho, com uma agilidade e força inesperadas para um corpo tão insignificante, já havia aberto a porta do carro por dentro e agora estava estrangulando Julia, enquanto empurrava sua cabeça repetidamente contra o painel. E finalmente o mundo para ela caiu na escuridão, e naquela noite, quando as pessoas se atreveram a interromper seu ritual, Arnold pensou que o grande príncipe das trevas e seu ancestral, Drácula, havia abandonado seu fiel servo. Ele pensou que iria perecer, mas as forças da escuridão vieram em seu socorro e ele sobreviveu enquanto vagava pela floresta, até os pântanos. E então... Bem, habilidades, astúcia e força, tudo isso ele tinha em abundância, então conseguiu se perder entre os párias, ou seja, os sem-teto, e assim esperar por algum tempo. E então, é claro, ele teve que se esconder. Arnold achou que todo o seu trabalho tinha sido em vão. Mas então ele descobriu algo. Ele descobriu que ela era sua bela vítima virgem, que tinha um filho com ele. E isso era um sinal de que o rito seria concluído. E então... então ele seria ricamente recompensado. Tudo o que restava era esperar. Mas, durante esses longos anos, Arnaldo não estava disfarçado de vagabundo, ele foi encontrado por um dos antigos ajudantes fiéis. Não me importo com aqueles idiotas que vieram para a seita apenas para obter ganhos materiais. Esse homem era um velho ajudante, que serviu a futura encarnação do Drácula por causa de sua própria fé. E eles começaram a esperar. E, finalmente, Julia entrou na idade que, de acordo com cálculos místicos em pedras de ônix e ossos de animais, era mais adequada para o rito. Era apenas uma questão de descobrir onde a garota estava e escolher o momento certo para capturá-la, e quando a garota tola parou na estrada, o cálculo estava certo. Quando ela parou, Arnold não estava sozinho, seu fiel assistente estava à espreita nos arbustos. Sim, não era muito digno que os servos das trevas brincassem de esconde-esconde e se disfarçassem. Mas o que se podia fazer, a magnitude anterior não estava disponível. Mas tudo tinha que ser mais do que compensado após o ritual. Você quer me repreender por ser um péssimo marido? John abriu a porta. Ele esperava ver Julia lá, mas era sua assistente familiar, Beth. Boa noite, disse John, perdendo sua elegância habitual. Há algo errado,
Era fácil ler o rosto da garota. Olhos enormes, respiração agitada. O carro de Júlia. Eu estava aqui a negócios também, tinha que decidir algo com o campo, como ele vai ser invernado, e explicou a garota confusa. E, no caminho de volta, vi o carro dela. Na estrada, a janela estava quebrada. Dentro. Júlia havia sido atacada. Parecia que havia uma luta lá dentro. O quê? John agarrou Betty pelos ombros. Você pediu ajuda? Sim, ela acenou com a cabeça. Mas eu vim até você. Vamos ver, certo? Quando eles chegarem aqui. Eles vão demorar um pouco. Qualquer coisa pode acontecer com a Júlia nesse tempo. Bem, John não pensou muito sobre isso, apenas pegou sua jaqueta no cabide e calçou as botas. Na corrida, eles ligaram para os outros vizinhos do Stones e Sam explicou rapidamente o que havia acontecido e logo estavam todos, em massa agora, correndo pela estrada. O carro estava no lugar e bastou uma olhada para perceber que algo muito ruim havia acontecido aqui. No chão, disse Sam, apontando suas lanternas para os lados. 2 homens, provavelmente. Aqui estão as pegadas. Bem, parece que eles estão indo naquela direção. E ele apontou para um bosque próximo. Era um pequeno bosque, mas as árvores e os arbustos eram tão densos que nada podia ser visto dos lados. Mesmo assim, resolutamente, todo o grupo correu para a frente. No início, Arnold planejou arrastar a garota e levá-la embora em seu carro, que estava escondido atrás do bosque. No início, tudo ocorreu como deveria. Ele e seu assistente a arrastaram juntos, mas então? Seu assistente parou de repente, disse, meu coração não está muito bom, e caiu no chão. Arnold ficou confuso em um primeiro momento. Em seguida, procurou o pulso, mas não havia pulso. Ele amaldiçoou. Parecia que as forças das trevas tinham lhe dado as costas se o tivessem feito passar por tal provação. Arnold era bastante forte para sua idade, mas os anos de perambulação não tinham sido em vão, e Júlia pesava tanto quanto uma pena. Então, em algum momento, ele percebeu que não poderia mais carregá-lo. Suas costas doíam terrivelmente. Arnold se lembrou de que, em meio a seu devaneio sobre como realizaria o rito, ele havia se esquecido de tomar analgésicos. Oh, como o corpo humano era fraco. Então, nada. Tudo o que restava era sacrificar a garota e ele obteria um novo corpo que seria tão poderoso quanto aquele que o próprio Drácula possuía, que não faltava muito. Mas, de repente, Arnold ouviu um barulho. E então, na clareira onde ele parou com sua presa, de repente as pessoas saíram correndo. Quem é aquele velho tronco? Disse Belra. Saia de perto dela, agora. Arnold se endireitou, abriu as pernas e os pés e sorriu. Ele não tinha dentes próprios, mas usava uma mandíbula falsa. E havia comprado uma mandíbula com presas como as de um vampiro de verdade, especialmente para o ritual, no qual ele acreditava de todo o coração que poderia e deveria se transformar a qualquer momento. Mas, mais uma vez, algo deu errado. Saia de perto dela, seu bastardo. Sam gritou para o estranho avô e deu um passo à frente, brandindo o remo ameaçadoramente, segurando-o como um meio de autodefesa. Bem, ou pensamento de ataque, conforme o caso. Seus tolos, vocês não podem deter o príncipe das trevas. Gritou Arnold. O vento estava ficando mais forte, o céu parecia bastante baixo por trás das nuvens desgrenhadas, mas ainda não havia chuva, nem neve molhada, nem granizo. Ela pertence a mim. Arnold estava perigosamente perto de Júlia, que estava prostrada no chão, e por isso aqueles que haviam descoberto a garota não ousavam se aproximar, pois temiam que o velho tivesse alguma arma para machucá-lo. Vocês não podem me deter. Eu sou o receptáculo da vinda do Drácula. E em um momento Arnold tossiu. Ele está louco, disse Belry. Naquele momento, Júlia no chão gemeu suavemente. Com a agitação, a garota começou a sair de um desmaio profundo. Ela pertence a mim. Arnold gritou novamente, e então ficou confuso. Pois ele se lembrou de que a adaga e todos os outros artefatos para o ritual haviam sido deixados ali, no carro dele e de seu assistente.
Não se atreva a interferir comigo, e disse Arnold ameaçadoramente e tentou agarrar a garota novamente e arrastá-la para mais longe, e mais Sam, que já havia avaliado a situação, simplesmente jogou a raquete no chão e, em seguida, foi até o velho e o mandou para o chão com um soco curto e potente na mandíbula. À vontade, psicopata, disse Sam e se abaixou, pegando Julia em seus braços. Foi então que o restante dos 10 aldeões, bem como Beth e John, correram em direção à mulher desaparecida. E depois de mais alguns minutos, todos eles ouviram o som das sirenes. Felizmente, Julia não ficou gravemente ferida, apenas teve muitos inchaços e hematomas, cortes, mas, em geral, sua saúde não foi ameaçada. No entanto, a garota permaneceu no hospital por um dia. Arnold, quando conseguiu se levantar, nem tentou resistir, apenas gritou que pessoas estúpidas não entendem nada e que a chegada de Drácula a este mundo não pode ser impedida. Os psiquiatras que o atenderam, quase imediatamente, disseram que, aparentemente, ele finalmente desenvolveu esquizofrenia. E também se tornou conhecido que Arnold provavelmente será colocado em uma clínica pelo resto de sua vida. O assistente de Arnold, como ficou conhecido, morreu de um ataque cardíaco fulminante. Uma história que começou há mais de 20 anos finalmente chegou ao fim e, no entanto, grande parte dela permaneceu oculta para os habitantes de Pompeia. Somente John e Beth sabiam toda a verdade. Eles foram informados pelo próprio Mickey e Julia. Naturalmente, eles ficaram chocados com o que ouviram. Mas eles prometeram e até juraram que tudo isso permaneceria entre eles. Afinal de contas, estava claro que não era necessário que todas as pessoas soubessem o que havia acontecido com Selena há muito tempo e não era necessário que todas as pessoas soubessem quem era o pai de Julia. Sim, provavelmente, muitas pessoas entenderiam e tratariam as duas mulheres normalmente se soubessem dessas coisas. E, no entanto, estava claro que era melhor manter algumas páginas do passado fechadas. Quando Julia se sentiu melhor, não especialmente fisicamente, mas emocionalmente, ela quis conversar com John. Eles se encontraram na casa de Mickey. Julia disse que, antes de mais nada, queria se desculpar por ter sido tão indelicada com John no início, quando ele chegou com os documentos. Não, sou eu quem deve se desculpar e resta saber se serei perdoado, o rapaz sorriu com tristeza. Foi isso que eu fiz então. Não acredito que fui capaz de fazer isso. Nosso casamento e tudo o mais. Talvez seja a hora de esquecer o passado e começar de novo? Perguntou Julia e pegou a mão dele. John ficou paralisado e pensou que ela estava falando sobre. Não, não estou falando de um relacionamento romântico. Riu Julia. De forma alguma. Na verdade, eu já tenho alguém. Alexander, ele é meu motorista e assistente. E agora ele é meu noivo, disse ela. Isso é bom, disse John. É bom que você tenha conseguido seguir nessa direção. Você é uma garota maravilhosa, Julia, tenho certeza de que será feliz. Você também, ele sorriu com sinceridade. Na verdade, eu já fui, tossiu John. Beth e eu. O que, você e a Beth? Os olhos de Julia se arregalaram. Eu nunca teria imaginado. Bem, nós temos conversado muito ultimamente, e então ele me convidou para um encontro. E eu estava hesitando em fazer isso. Eu reconheço a Beth, disse Julia. E então eles conversaram mais um pouco sobre o que fazer com a casa. Chegaram à conclusão de que ainda havia muito espaço para voltar à prosperidade da época de Jacob. Julia ofereceu a Mickey um emprego adequado como um dos gerentes. Ele aceitou. De repente, percebeu que essa era sua vocação e seu destino, ficar em Pompeia e fazer o que seu pai havia feito. E John também acreditava, de alguma forma, que os tempos ruins haviam acabado para todos eles e que somente coisas melhores os aguardavam. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.